Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 13, a nossa última lição desse trimestre. E o nosso tema é a oração de Paulo em favor do seu espinho. Irmãos, nessa lição, o autor ou comentarista da revista, ele não vai dizer qual é o espinho do apóstolo Paulo. Não vai dizer. São suposições, são questões que a Bíblia não especifica. Então, se a Bíblia não está especificando, a gente não tem que ficar tentando adivinhar aquilo que supostamente era o espinho na carne de Paulo. O que a Bíblia fala é que ele teve um espinho na carne, sim, né? Mas isso não é uma coisa para nós ficarmos adivinhando, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo outro? Não, irmãos, mas cada um de nós temos um espinho na carne também. Então, aqui no nosso texto do dia, que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, aqui nós vemos, irmãos, que o propósito do espinho na carne, ou a questão que trouxe o espinho na carne do apóstolo Paulo, foi que ele recebeu uma revelação e para que ele não viesse se gloriar, Deus permitiu que ele sentisse esse espinho na carne, que ele tivesse esse espinho na sua carne, para ele não se gloriar. Então, através da revelação que Deus concedeu a ele, nós vemos que ele foi atribuído a ele um espinho na carne. Então, aqui na nossa síntese, Paulo, ao orar para se ver livre do seu espinho, recebe de Deus uma resposta diferente, porém mais excelsa do que imagina. Então, aqui no texto bíblico, nós vamos ver que resposta é essa. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que não se desviasse de mim. E aí Deus respondendo a ele, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele sente a resposta de Deus e ele compreende aquilo que Deus estava dizendo a ele. E ainda diz mais: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então o apóstolo Paulo, ele viu o benefício desse espinho na carne, que através desse espinho na carne poderia se desarticular muitas coisas na sua vida. E aqui ele diz algumas questões, né, que alguns podem dizer o judeu, a perseguição dos judeus, um povo que ele amava muito, os olhos, a questão do espinho da carne. Mas a gente vê que ele se alegrava, ele tinha assim, não uma alegria, nossa, oh, graças a Deus eu tenho espinho na carne, não. Ele sentia um certo conforto acerca daquilo que Deus estava permitindo na vida dele. Conforto no sentido de aceitação, aceitar aquilo que Deus estava permitindo na vida dele. E aqui nós vemos que ele se colocou à disposição de Deus, à disposição de Jesus, de se gastar-se, né? E se deixar gastar acerca da obra. E nós vemos que ele, mesmo que ele fosse menos amado, né? Para ele estava tranquilo. O importante era fazer a obra de Deus. Então é isso que nós temos que muitas vezes nos apegarmos, meus irmãos, que a gente fica muito preocupado em ser aceitos pela maioria. É claro, meus irmãos, essa questão de aceitação, quando a gente fala aqui do apóstolo Paulo aqui e da nossa vida, é quando verdadeiramente nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós verdadeiramente estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos, não espere tapinha nas costas, não espere, vamos lá. Claro, um ou outro vai ver, vai até admirar, mas na grande maioria, as pessoas, irmãos, vão ficar, né, meio receosas. E não é gente do mundo, não, é gente dentro da igreja. Porque as pessoas do mundo vão ver o exemplo, vão ver a diferença na sua vida. Mas os da igreja é que muitas vezes se levantam quando nós estamos determinados
a fazer a vontade de Deus e de falar acerca de Deus como realmente tem que ser falado. Então, aqui na nossa introdução, nesta última aula do trimestre, estudaremos importantes lições aprendidas com o apóstolo Paulo e uma curiosa petição em seu contexto, né? Então, nós vemos que esse contexto, que aqui até na introdução vai falar acerca de 3 situações, nós vemos que nós podemos aprender como encarar uma fraqueza, uma deficiência, até mesmo corporal, como supostamente o apóstolo Paulo pode ter tido acerca da visão, porque não era como nos dias de hoje, meus irmãos, naquela época, você vai ali numa ótica, faz um óculos, faz um orçamento, que normalmente os orçamentos são de graça, o exame é de graça, claro, se você comprar o óculos. Então a gente vê que não era tão fácil assim. Então isso provavelmente tirava mesmo, tem coisas tão pequenas que tira a nossa paz, que tira, vamos dizer assim, o nosso bem-estar. E isso provavelmente o apóstolo Paulo também sentia, no caso da visão, porque tudo indica que ele tinha dificuldade em enxergar, né? Então aqui no tópico 1, as visões celestiais. Parte 1, o valor de um testemunho. No início do texto, Paulo dá um valioso testemunho de um momento muito especial vivido por ele em sua caminhada espiritual. Então nós vemos que ele teve que ele teve esse testemunho. Ele soube testificar aquilo que ele tinha passado, aquilo que ele tinha vivido, através da revelação. Então ele teve uma revelação e ele pôde testemunhar acerca daquela revelação. Irmãos, todos nós temos revelações, todos nós temos um testemunho vivido em Deus. Todos nós temos a oportunidade de testificar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós já tivemos com Deus. Porque aqui na parte 2, o inefável na vida do crente. Paulo conta em seu testemunho que ouviu palavras inefáveis e que com vocábulos humanos não se consegue descrever. Aqui o comentarista aqui colocou acerca de inefável. O que é inefável? É algo que não se pode descrever por causa da sua grandeza, poder e beleza. Ele viu coisas que eram indescritíveis. Nós vemos quando Ezequiel teve a revelação ali no rio Quebar, ali nas margens do rio, ele conseguiu descrever a visão que ele teve no céu. Nós vemos Isaías, quando Isaías teve uma experiência celestial, ele conseguiu descrever aquilo que ele tinha visto. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, não que a revelação seja maior ou menor, mas o apóstolo Paulo, ele não somente viu, ele ouviu coisas inefáveis, porque o Isaías conseguiu ouvir, né? Quando os anjos, aqueles que estavam ao redor do trono, cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas o apóstolo Paulo foi algo tão forte, que impactou tanto a sua vida, que ele não consegue descrever aquilo que ele tinha visto e aquilo que ele tinha ouvido. Então nós vemos que, às vezes a gente pensa, mas qual que era o propósito de Deus, né? O propósito de Deus na vida de Isaías, de Ezequiel e algum outro que eu não me recordo, provavelmente poderia ser para se passar adiante aquela revelação ou aquilo que ele tinha ouvido. Até mesmo quando nós vemos João, né, na ilha de Patmos, quando ele teve a revelação do Apocalipse, ele viu e ouviu, e ele escreveu tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido. Então era algo para se passar para frente. Aqui tudo indica que o apóstolo Paulo, ele não consegue descrever, porque a experiência provavelmente não era para ser escrita, porque se Deus quisesse que a experiência fosse escrita, Deus teria dado condições para o apóstolo Paulo escrever aquilo que ele tinha, a experiência que ele teria, né? Ele teve com Deus. Mas não era uma coisa para ser escrita. Porque tem coisas, meus irmãos, porque aí a gente tem que entender assim, tem coisas que nós escutamos e vivenciamos com Deus, que é para nós termos uma comunhão, nós e Deus, não era para passarmos para frente, olha, eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Às vezes Deus não permite que nós consigamos descrever algumas situações que a gente vive no nosso testemunho, né, na nossa vida de crente, porque não é lícito, não tem por que fazer isso. Às vezes a questão de nós e Deus, assim como o apóstolo Paulo ouviu e viu coisas inefáveis, era para nós ficarmos entre nós e Deus, não é para passar adiante. Então aqui na parte 3, experiências que edificam, muitas vezes passamos por experiências que marcam nossa história
e nos fazem refletir acerca de importantes ações. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele passou por essa experiência e, claro, edificou a sua vida. E a mesma coisa, continuando aquilo que nós estávamos falando na parte 2, a questão de ter uma experiência espiritual, ter uma experiência celestial. É claro, irmãos, se a gente fosse dizer que, como quem diz, nossa, vamos ser arrebatados, essas teologias, esses comportamentos esquisitos aí, é complicado. Mas quando a gente fala de questão de experiência, de você ter uma revelação, de ter um sonho, de ter algo que fique impactado, e muitas vezes não é para nós passarmos adiante, é isso que nós temos que entender. Tem coisas experiências que nós temos com Deus, não é para passarmos adiante, é para edificar a nossa vida, é o nosso individual, é a nossa vida. E claro, através dessa experiência que nós temos com Deus, que vai aumentar a nossa fé, as pessoas vão ver a diferença. Mas não precisa descrever exatamente o que aconteceu, porque a diferença ela vem, acaba sendo notória. Então aqui na parte 2, o espinho na carne. O espinho. Então muitos, né, até o comentarista também fala, muito se tem perguntado acerca da natureza do espinho da carne. Irmãos, sinceramente, eu já ouvi algumas questões, acho que os irmãos também já ouviram, que pode ser isso, aquilo, os olhos, eu já também comentei acerca da perseguição dos judeus, alguém fala até que um impulso sexual. Irmãos, assim, a gente não adianta ficar querendo adivinhar aquilo que era, ou adivinhar aquilo que não era. Eu estou tentando adivinhar. A Bíblia diz, é específico, teve um espinho na carne, e sobre aquele espinho, sobre aquela fraqueza que ele tinha, que pode ser uma fraqueza física, uma fraqueza intelectual, uma fraqueza espiritual, o diabo vinha dizer, o inimigo das nossas almas vinha dizer a ele que ele não era nada, vinha esbofetear, diminuindo a sua vida para com Deus. Então todos nós temos isso. Todos nós temos um espinho na carne, todos nós temos uma deficiência, mas o apóstolo Paulo sabia lidar com esse espinho na carne, melhor dizendo. E nós temos que saber lidar com o nosso espinho na carne, com a nossa fraqueza, com aquilo que nós sabemos que é algo que muitas vezes nós vamos ter que aprender a conviver com isso sem pecar contra Deus, assim como o apóstolo Paulo fez. Ele sabia conviver com o seu espinho na carne sem pecar contra Deus. É assim que nós temos que proceder mediante o espinho na carne. E aqui na parte 2, o crescimento. O espinho na carne do apóstolo o fez ser mais dependente de Deus, em tudo buscar a orientação do Espírito. Então nós vemos, irmãos, que esse espinho na carne trouxe humildade para o apóstolo Paulo. Porque é um homem cheio da presença de Deus, cheio de sabedoria, um homem intelectual. O apóstolo Paulo é intelectual. Então nós vemos que isso que aconteceu, esse espinho na carne, não foi para prejudicar ele, foi para ajudá-lo, para que ele não pudesse ficar soberbo. Mas aí o espinho na carne trouxe a humildade e trouxe a vida dele na dependência total de Deus. Porque através desse espinho na carne, ele veio entender, claro, irmãos, nós somos seres humanos. Então nós temos que entender que em qualquer momento, em qualquer situação, a gente pode ficar soberbo, se ensoberbecer, ficar achando que é o tal. E o apóstolo Paulo, com certeza, alguns dizem também que o espinho na carne também era isso. É que é a questão de falta de humildade, a questão de ele poderia ter uma tendência à soberba. Pode ser também, irmãos, pode ser muita coisa. Mas não cabe a nós falar, não, é isso e pronto, bater o martelo e é isso mesmo. Não, irmãos, pode ser várias coisas, assim como na nossa vida. Então aqui nós vemos que às vezes o espinho na carne vem na nossa vida para não nos afastarmos de Deus, mas nos aproximarmos mais de Deus, na sua dependência, na súplica e na presença de Deus trabalhando nas nossas vidas. Na parte 3 aqui, as correções. Uma das formas de Deus nos aperfeiçoar é trabalhando as nossas falhas. Em nossa limitação, o Espírito vai nos formando e criando novas maneiras de percebermos e lidarmos com os desafios diários. Então, aí que está. Através do espinho na carne, Deus foi corrigindo, né? Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, ele vai corrigindo aquilo que poderia ser uma deficiência do apóstolo Paulo, aquilo que era uma situação do apóstolo Paulo. E nós vemos que isso é tão sério que Deus vai lapidando o apóstolo Paulo, assim como ele quer usar o apóstolo Paulo. Então não é diferente na nossa vida, a gente não acha que está alheio a isso.
E não adianta também, meus irmãos, olha, veja bem uma coisa, vamos ser sinceros. Esse espinho na carne foi Deus que colocou no apóstolo Paulo. Não foi um espinho que o apóstolo Paulo foi buscar e colocou em si mesmo para dizer que agora era dependente de Deus porque tinha uma deficiência. Não, irmãos, foi Deus que permitiu isso na vida do apóstolo Paulo. E Deus permitia que o inimigo das nossas almas viesse esbofeteá-lo sobre o que Deus colocou na sua vida. Veja bem, o que Deus colocou na sua vida. Mas tem muitos de nós que fica caçando espinho, que fica caçando dificuldades. Para quê? Para poder dizer, eu sou totalmente dependente de Deus. Irmão, não tem nada disso. A pessoa que causou essa situação na sua própria vida e agora vem dizer que é dependente de Deus. Então vamos saber separar as coisas, quando é Deus e quando é nós. No caso aqui do apóstolo Paulo, foi o próprio Deus, não foi o apóstolo Paulo que causou, que procurou causar, mesmo que a gente somos falhos, vulneráveis em situações, mas foi o próprio Deus que permitiu o espinho na carne do apóstolo Paulo. Que fique bem claro isso. E aqui, meus irmãos, para nossa conclusão, como é precioso saber que nunca estamos sós quando servimos ao precioso Deus. Mesmo em meio às mais assustadoras dificuldades, intensas dores, o Espírito Santo nos consola, conduz e fortalece no amor de Cristo. Lembrem-se sempre do que Paulo disse, porque quando estou fraco, então sou forte. Irmão, eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa passagem, porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui é uma fraqueza circunstancial, uma fraqueza que todos nós podemos viver, que todos nós podemos passar. Não é uma coisa causada pelo homem, isso é uma situação. E nós vemos que quando a situação, as dificuldades ou as questões da vida o deixa fraco, aí que o fica forte. Por quê? Porque ele se torna mais dependente de Deus e faz com que nós venhamos nos tornar mais dependentes de Deus. Essa é a mentalidade que nós temos que ter acerca de Deus. É o amor de Cristo em nossos corações que nos move e nos permite doarmos-nos em prol do reino de Deus. Façam isso e permitam-se ser bênçãos nas vidas das multidões que clamam por socorro. Então, que nós venhamos fazer a diferença, que nós venhamos ser a diferença. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe. Fique na paz.